Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu curso de JavaScript. Eu sou o Albrinha e nessa aula nós vamos aí aprender a como trabalhar com variáveis. E variáveis, elas funcionam aí como um recipiente para guardar aí certo tipo de informação, certos dados. Então vamos lá. Dando continuidade aqui da última aula, eu estou com o NetBeans aqui aberto, eu já vou clicar aqui no cantinho, tá na aba projetos. Eu tenho aqui então meu projeto curso de JavaScript. Vou clicar aqui no sinalzinho de mais e no sinalzinho de mais aqui na pasta raiz e vou abrir o nosso funções.js criado aí na última aula. Você pode abrir no seu editor e também você pode abrir aí no bloco de notas, como a gente já viu que é possível programar também utilizando o bloco de notas. Bom, então vamos lá. O NetBeans ele sinaliza para mim um pequeno erro aqui, tá? Que esse documento write aqui, ou seja, para escrever na tela, deveria estar dentro aí de uma função, ou seja, a gente deveria iniciar aí o nosso código através de uma função. No entanto, não é necessário, a gente vai entrar com mais detalhes mais à frente, não se preocupe. Então vamos lá, eu vou dar um Ctrl A aqui para selecionar tudo e vou dar um Delete. Apaguei tudo. Bom, como podemos definir uma variável? Então, para definir uma variável, nós usamos a palavra reservada var. E a gente vai ver aí várias palavras reservadas, um pouquinho delas agora e outras mais adiante. Utilizando aí var, nós vamos definir então uma variável, ou seja, um nome que vai guardar aí algum dado ou informação. Então, definir ali o var, eu posso colocar aqui nome. Primeiro nós vamos ver aí a nomenclatura aí das variáveis, ou seja, como elas devem ser escritas de forma mais correta. Você pode escrever, por exemplo, aqui var e um nome simples, com letras minúsculas também. A gente já vai ver mais sobre isso. Você pode definir um var, colocar um underline, colocar nome. Você pode definir um var e colocar também mais de um underline e colocar nome. Você pode definir também uma variável, escrever, por exemplo, nome completo. Você pode também definir uma variável colocando cifrão. E você também pode definir uma variável colocando letras maiúsculas. Então, essas aqui são as formas aí mais utilizadas. No entanto, devemos evitar criar variáveis aí, por exemplo. Você pode criar uma variável com o nome de você. Perceba que ele aceitou aqui, ou seja, com acento. Então, no entanto, essa não é uma boa prática, tá? Você deve realmente evitar utilizar palavras com acentos, assim como cifrão, underline, qualquer coisa que dificulte aí a legibilidade do seu código. Você deve escrever códigos claros e limpos. Para você que pretende se tornar um desenvolvedor web, trabalhar aí em uma empresa ou mesmo montar a sua, você deve escrever códigos limpos, códigos fáceis de dar manutenção, códigos fáceis para que outras pessoas vejam quando for dar manutenção no seu código, caso necessário, ele não tenha nenhuma dificuldade. Bom, essas são aí possibilidades, tá, que você pode utilizar. No entanto, deixa eu apagar aqui para não ficar confuso. Nós vamos utilizar essa nomenclatura aqui. Perceba que eu iniciei aqui com letra minúscula, seguido aqui para separar uma palavra de outra, a primeira letra eu coloquei aí maiúscula. Essa é uma técnica chamada camel case. Então essa técnica consiste em escrever palavras ou frases compostas sem espaços intercalados entre maiúsculos. Então, ou seja, eu não dou espaço e a primeira letra, como por exemplo, var primeiro nome. Então isso aqui é um padrão que a gente deve seguir, utilizado tanto na linguagem JavaScript como Java, PHP, entre muitas outras. Então é importante que você siga um padrão para que você já aprenda a desenvolver uma linguagem escrevendo de maneira correta. Como você viu, você pode escrever da maneira que quiser, mas se você quiser ser um bom desenvolvedor, siga padrões de projeto. As variáveis aí, elas devem conter nomes simples e também aí que possa dar sentido. Por exemplo, se você colocou aqui uma variável chamada nome, deixa eu apagar essa de baixo aqui, então ela deve conter aí um string, ou seja, um texto. Tá? Não deve conter aí, por exemplo, um número. Apesar dela poder guardar qualquer tipo de dado, é aceito aí pela linguagem. Bom, uma variável, ela pode guardar aí alguns tipos de dados, como a gente viu. E para a gente atribuir um valor a essa variável aqui, nós utilizamos aí o sinal de igual. Então, dei um espaço aqui e coloquei um sinal de igual. Se eu for definir um número, eu não preciso colocar aspas. Defini aqui que a minha variável nome vale 10, mas como eu acabei de falar, não é uma boa prática.
o nome da variável deve ter um significado ao que ela guarda ou ao que ela vai fazer. Então a variável pode guardar então um número, vamos só ver aqui as possibilidades, ou um string, pode colocar entre aspas duplas ou simples. Aqui ele deixa de ser um número, essa variável já não vale um número, aqui é simplesmente um string de texto. E a gente vai ver mais sobre isso. E uma variável também ela pode guardar valor verdadeiro, ou seja, true, ou false para falso, ou seja, são chamados valores booleanos. A gente vai ver mais também a utilização deles. E uma variável também pode guardar arrays. Arrays a gente pode guardar vários itens, por exemplo, nome 1, nome 2, nome 3 e por aí vai. Ou seja, um array guarda aí uma quantidade imensa aí de informações numa única variável, que são acessados pelo índice, mas nós teremos uma aula específica para isso. E também temos aí dois tipos de dados também especiais que podem ser guardados, como por exemplo, null, a palavra reservada null, ou seja, estou dizendo que ela não tem valor nenhum, e também a palavra indefinida, ou seja, indefinida. A gente também vai ver mais sobre isso. Então, esses são os tipos de dados aí que podem ser guardados em uma variável. Mas vamos direto à prática para a gente entender aí mais um pouquinho sobre variável. Então, como eu falei, a gente pode definir aqui um string, por exemplo, eu coloquei aqui entre aspas simples, e vou colocar o meu nome, abobrinha. Abaixo, eu vou dar um document.write, ou seja, para escrever na tela. Se eu quiser escrever aqui no document.write um texto, então eu coloco aqui, entre aspas duplas ou simples, o texto que eu quero que seja exibido. Por exemplo, eu vou colocar aqui bobrinha.com agora. Você vê que eu estou com aspas duplas. Vou colocar ponto e vírgula aqui no final. Bom, aqui no NetBeans, estou executando o projeto por ele, tá? Então eu escolhi aqui o navegador Firefox. Você pode escolher outros aqui. No entanto, se eu quero utilizar aí, aqui ó, perceba que eu tenho aqui com conector NetBeans. Ou seja, então eu vou clicar aqui no Chrome. Para quê? Para que quando eu faça alguma alteração aqui, ele atualize para mim diretamente no navegador, sem que eu precise ficar clicando no botão atualizar. Então vou salvar aqui, Ctrl S para salvar, tá? Você pode também clicar aqui em arquivo, salvar. Mas eu prefiro utilizar atalhos para ganhar tempo aí. Então vou executar aqui o projeto. Cliquei aqui no sinalzinho de play aqui para executar. Perceba que ele abre aí para mim então o Google Chrome e mostra aqui para mim que o NetBeans Connector está fazendo aí a depuração do navegador. Você pode então fechar. Bom, eu vou dar um zoom aqui, vou segurar a tecla Ctrl e vou apertar mais. Você viu que ele aumentou o zoom para mim, para que fique mais fácil então a gente visualizar também. No NetBeans aqui eu vou diminuí-lo aqui, para que a gente fique mais fácil ainda acompanhar os resultados. Vou até arrastar aqui, vou dar um zoom. Então perceba que eu coloquei aqui documento write e um string. Coloquei aspas duplas, poderia ser aspas simples, vou salvar. E o resultado é o mesmo aí. Perceba que eu coloquei o documento write, ele escreveu aqui para mim, então, um string, ou seja, um texto. Mas e se eu quiser escrever, então, o valor da variável? Perceba, então, eu devo colocar o nome daquela variável. Qual é o nome da minha variável criada que contém o nome? Então, ela chama nome. Poderia ser qualquer um outro. Perceba que ele já identificou ali aqui para mim. Então, vou dar aqui um Ctrl S para salvar. Perceba que agora ele só está escrevendo bobrinha, ou seja, ele está atribuindo o valor aqui. E para a gente entender mais ainda, por que variável? Perceba que aqui abaixo eu vou definir var, o mesmo nome da variável, ou seja, para que ela varie. Então, vou colocar aqui outra string. Ok, então, o endereço do site. Certo? Qual desses dois você acha que vai ser exibido então? Certo? A variável contém o mesmo nome, apenas com texto diferente. Qual você acha que vai ser exibido agora na tela? Vou dar aqui um Ctrl S para salvar. Perceba que ele exibe para mim o segundo texto aqui. Ou seja, a variável com o mesmo nome ela varia de valor. Então, se eu escrever mais um aqui abaixo e salvar, ele então exibe ali para mim cursos gratuitos. Então, como o próprio nome diz, variável, ou seja, porque varia. Então perceba que uma variável, como o próprio nome diz, chamada nome, ela varia de acordo aí com o desenvolvimento do código. Espero que vocês tenham entendido bastante essa parte aí. Só para exemplificar mais uma vez, eu vou definir uma variável chamada aqui número. Essa variável número vai ter um valor. Vou colocar aqui 5.
Falei, por se tratar de número, a gente não pode colocar aí entre aspas, tá ok? Então posso vir aqui e definir o número, posso salvar. E aqui abaixo, posso colocar aqui var e número pode ser igual a true, vou salvar, e ele variou ali e mudou o valor que era 5 para true. Também pode ser false, como a gente viu. Salvei, Ctrl S. E também pode ser um array, que a gente vai ver mais detalhes sobre isso aí. E também, como a gente viu, podemos vir aqui também definir, variar também o nome da variável número, por exemplo, para null. Okay? Então dou um Ctrl S para salvar. E ele exibe ali null, assim como podemos variar ela também e definir a variável null para um definir. Salvei. Então espero aí que vocês possam ter entendido aí o conceito de variável, ou seja, uma variável, definimos aí pela palavra reservada var, damos um nome então à variável que vai guardar aí um dado ou informação. Para atribuirmos o valor, utilizamos aí o sinal de igual e colocamos o valor que a gente quer. Pode ser um número, pode ser um valor true ou false, pode ser null, undefined, uma string, como a gente viu aí. Então, até a próxima aula.